Estúdio CBN. CBN, saúde e bem-estar. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. É uma data que tem por finalidade dar visibilidade e também reduzir o preconceito histórico que cerca este tema. Assunto para o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião do Hospital Madre Teodora Américas, que já está conectado com a gente. Um tema importante, né, doutor? Olá, boa tarde, Sandra. Boa tarde aos ouvintes. Realmente é um tema muito importante falar no dia especial como hoje, a respeito dessa condição que ainda, mesmo há mais de 150 anos já descrita, ainda investe, ainda transvestida de muitas vezes um preconceito, dificuldade de inclusão. Uma síndrome que é caracterizada por uma alteração genética, né? A presença daquele cromossomo a mais que a gente aprende lá na escola. E a gente queria até buscar também informações a respeito de estímulos corretos, né? Porque existem potencialidades que podem ser desenvolvidas nas pessoas com síndrome, não? Exato, Sandro, exato. A síndrome de Down é um evento relativamente frequente, uma vez que acontece a cada 700 nascimentos, aproximadamente um indivíduo tem a trissomia do cromossomo 21. Para explicar melhor isso, o que significa isso, na verdade? Todos nós temos a nossa carga genética, que é transmitida do pai e da mãe através dos cromossomos. Nós temos, ao todo, 23 pares de cromossomos. No 21º par de cromossomo, que é formado metade pela carga genética da mãe, metade pela carga genética do pai, nós temos uma trissomia, que é um defeito na divisão das células que dão origem ao indivíduo, a um embrião. Isso, então, traz consigo a informação de ser uma condição genética, transmitida não hereditária, mas sim genética, ou seja, trazida desde o nascimento, congênita, e que traz ali também algumas características que podem estar presentes ou não dentro dos indivíduos com essa condição. Tá? As manifestações da síndrome de Down normalmente se tratam de manifestações físicas, de aspecto físico e também algumas questões mais orgânicas. É disso que eu queria falar, doutor Vitor. A gente percebe, nas crianças que têm a síndrome de Down, além de terem o rosto muito parecido, às vezes muitas delas usam óculos, Às vezes tem que ter um acompanhamento também com cardiologista, Porque esse cromossomo ele faz uma transformação grande no organismo também, doutor Vitor? Exato. A trissomia traz consigo uma série de características que em muitos aspectos se assemelham entre os indivíduos portadores da síndrome e que são manifestadas no aspecto físico, como exatamente você citou, um rosto mais arredondado, os olhos amendoados, com uma característica de mais do tônus da musculatura, o tônus dos músculos mais frágeis, mais enfraquecidos, além de alterações que podem realmente trazer problemas, aí sim, doenças, como problemas cardíacos, problemas visuais, auditivos e respiratórios, ou seja, uma facilidade maior para desenvolver alguns desses problemas. Uhum. Se não é uma doença, ela não tem que ser tratada assim, até por isso mesmo que não se fala em tratamento da síndrome de Down ou cura, por não se tratar de uma doença, mas há sim situações em que há uma maior propensão a problemas respiratórios, como problemas de infecções recorrentes, problemas cardíacos que atingem aproximadamente metade das crianças que nascem com síndrome de Down, apresentando como defeito mais comum uma divisão incompleta entre as câmaras do coração e as válvulas que fazem a conexão dessas câmaras e necessitam, portanto, de cirurgia. E essas condições, como um todo, se associam também a uma dificuldade intelectual, que não pode ser confundido com um déficit mental, mas sim uma capacidade cognitiva que é potencialmente menor, mas que pode ter um desenvolvimento muito, muito grande durante, principalmente, os primeiros anos de vida. Por isso que a gente fala sobre o tema hoje. Eu posso falar com conhecimento de causa, além de médico, eu sou pai da Clarice, que tem síndrome de Down, ela tem 2 anos, ela é uma
A gente acompanhando a fotinha dela aí, quem está nos vendo pelo YouTube. Olha o pai coruja. Exato. Aí também. Falando, né? E a importância da inclusão, ela se dá exatamente porque, através da inclusão, temos o acesso ao frequentar a escola, frequentar o estímulo que qualquer criança precisa ter para se desenvolver, para desenvolver a sua fala, o seu raciocínio. Então, falar da condição que não merece nenhum tipo de exclusão, ela pode se desenvolver em sociedade sem nenhum tipo de restrição. A gente sabe que muitos avanços já aconteceram na ordem médica, né, de ordem médica. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida dos pacientes portadores de síndrome de Down, ela quadruplicou nos últimos 40 anos. Então, a expectativa média de vida no Brasil é de 65 anos. Isso faz com que isso é em decorrência muito do desenvolvimento, dos cuidados maiores que nós temos em relação aos sistemas que são mais propensos a terem problemas, como a gente já citou. Mas o outro desafio, aqui não apenas desafio médico, mas seria também o desafio da ruptura do preconceito, desse pensamento da incapacidade do paciente que tem síndrome de Down no desempenho das suas funções. É claro que muito já tem sido avançado nesse aspecto, principalmente na inclusão no mercado de trabalho, com leis que garantem a inclusão dos pacientes portadores de deficiência, mas isso também tem que partir da sociedade em saber que se você permitir a inclusão, tiver os estímulos adequados, principalmente nos primeiros anos, é possível que essa criança ela tenha um desenvolvimento capaz de executar tarefas que possa ser, não há nenhum tipo de limitação para o convívio social, assim como para o desempenho das funções em que ela for naturalmente treinada e apta a realizar. E algumas atividades elas mesmas escolhem, né? Para dança, hoje a gente trouxe uma reportagem especial ligadas ao esporte também, de projetos sociais aqui de Campinas, em que traz esse envolvimento das pessoas com síndrome de Down e a evolução que elas têm exatamente por causa desses estímulos. Sem dúvidas. Por isso a bandeira da inclusão, porque, de fato, essa ideia de que muitas vezes não podem ter um convívio faz com que ela se abstenha dos estímulos necessários, né? Hoje em dia, o paciente que tem a síndrome de Down, ele, primeiramente, né, a gente muitas vezes coloca tudo meio que na mesmo cesto, né? Todos eles são pessoas como nós, no sentido de que têm a sua individualidade, eles todos são pessoas independentes da sua da carga genética, da trissomia, né? Ou seja, tem opinião própria e diversa entre si, isso tem que ser lembrado. A importância dessa questão do convívio, a gente vê que ainda há um tabu, mas já se desenvolveu bastante. No Brasil, nós temos bastante pacientes já que concluíram o ensino superior, que estão no mercado de trabalho, que têm a carta de habilitação para dirigir, que moram sozinhos. Esse conhecimento que a gente traz debatendo sobre o tema faz com que a gente entenda que realmente são indivíduos que têm uma personalidade, que podem ser incluídos e que, se isso a cada vez mais acontecer, eles terão capacidade de desenvolver tarefas de nível técnico, de nível superior, como uma vida normal, né? Uhum. Ô, doutor Vitor, eu queria saber se tem alguma, entre aspas, diferença de nível, se algum é mais fácil de a criança ela conseguir ter uma fala boa, ter uma coordenação motora boa, que se depende só dos estímulos, ou se há também alterações genéticas que às vezes podem causar um pouquinho mais de dificuldade. Nossa, essa é uma excelente pergunta, Guarizo. A trissomia ela não tem um grau, ela acontece, mas esse espectro, né, de manifestações que podem acontecer são variáveis, né? Tem pacientes que têm, como a Clarice teve, a cardiopatia, necessita, portanto, de uma cirurgia para ser corrigida, tem outros que não. Isso se manifesta assim como nós. A nossa carga genética do pai e da mãe, em parte, muitas vezes traz consigo heranças de diabetes que o pai tem ou não. Isso pode acontecer de modo variável, tá? Não é determinado pela carga genética em si, e essas desabilidades, ou seja, a capacidade maior ou menor, é muito variável, não necessariamente pela carga genética. A gente sabe que também a questão da deficiência intelectual ela é relacionada à síndrome, mas também a gente tem a carga genética
hereditária do pai e da mãe. Isso também influencia na sua capacidade intelectual, assim como qualquer criança que traz consigo a carga genética do pai e da mãe. Portanto, respondendo a sua pergunta, não existe um grau, mas existe sim manifestações que são mais ou menos presentes, e também a funcionalidade depende da carga genética que a criança teve, mas do que ela conseguiu desenvolver. Daí a importância de falar sobre o tema no sentido de desenvolver cada vez mais precoce a fala, o andar, toda a parte motora, para que essa deficiência que eventualmente surja possa ser minimizada e o paciente tenha otimizado a sua capacidade genética máxima, digamos assim. Dr. Vitor Vasconcelos, muito obrigada por compartilhar mais desse conhecimento, dessa experiência, inclusive pessoal, né, da Clarice. Um abraço para ela também e até a próxima semana. Foi um prazer, até a próxima semana e um abraço a todos. Obrigado, Dr. Vitor. Um beijo na Clarice, em nome de todos nós. Agora são 3h26, vamos para o intervalo aqui no Estúdio CBN.